Olá, eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E este é o quadro Os Santos da Semana. Hoje nós vamos falar dos santos que vão do dia 7 de março até o dia 13 de março. E hoje, dia 7 de março, domingo, é o dia de São Tomás de Aquino. A vida de santidade de Santo Tomás foi caracterizada pelo esforço em responder inspiradamente para si, para os gentios e a todos sobre os mistérios de Deus. Nasceu em 1225 numa nobre família, a qual lhe proporcionou ótima formação, porém visando a honra e a riqueza do inteligente jovem e não a ordem dominicana, que pobre e mendicante atraía o coração de Aquino. E amanhã, dia 8, comemoraremos São João de Deus. João, depois de viver longa aventura distante de Deus, aventurou-se ao Evangelho e hoje é aclamado como São João de Deus, o patrono dos hospitais. João nasceu em Évora, Portugal, em 1495. Com 8 anos fugiu de casa e foi para a Espanha, onde fez obras e vivenciou inúmeras aventuras. E na terça-feira, dia 9 de março, será o dia da grande Santa Francisca Romana. Santa Francisca Romana nasceu em Roma, no ano de 1384. Seu pai, Paulo Busa de Leone, pertencia à nobreza romana. Desde sua infância, sentiu-se atraída pela pureza e obrigou-se por voto a ser religiosa, mas teve de condescender com os desejos do pai, que a deu em matrimônio aos 12 anos ao jovem aristocrata Lourenço de Ponziani. Teve com ele 3 filhos, Inês, João Evangelista e João Batista. E na quarta-feira, dia 10, comemoraremos não um, mas 40 santos mártires. No ano de 320, esses homens deram testemunho no martírio. Em 313, os imperadores Constantino e Licínio assinaram o Edito de Milão, que dava liberdade às religiões para a manifestação pública. Passado um tempo, Licínio começou a perseguir a Igreja de Cristo, prejudicando padres, bispos e famílias. Nesse contexto estavam 40 homens, oficiais e soldados cristãos, que serviam ao império. Licínio retomou uma lei onde, para servir o império, era preciso sacrificar aos deuses. Muitos, inclusive estes 40 homens, não aceitaram. Deixa eu interromper o seu vídeo rapidinho para falar uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo de penitência, de oração e de esmola. E por isso nós queremos aqui estender a mão a vocês e pedir esmola. Nós precisamos muito da sua ajuda. Mande um Pix para nós de qualquer valor. Qualquer valor já nos ajuda e muito. A chave Pix está aparecendo aqui na sua tela. Muito obrigado. Deus abençoe, Deus lhe pague e recompense. Amém. E na quinta-feira, dia 11 de março, será o dia de Santo Eulógio. Nascido em Córdoba, Espanha, no século VIII, descobriu seu chamado ao sacerdócio e fez um ótimo caminho formativo, também nas áreas da ciência, aprofundando-se nas ciências teológicas. São Eulógio deixou muitos escritos com testemunhos de mártires e santos, assim como obras apologéticas e a exortação ao martírio, que escreveu na prisão. Ele foi decapitado no dia 11 de março de 859, recebendo a coroa da vida imortal. E na sexta-feira, dia 12 de março, comemoraremos São Gregório Magno.
Gregório, cujo nome significa vigilante, chegou a ser um ótimo prefeito de Roma, pois era desapegado dos próprios interesses devido à sua constante renúncia de si mesmo. Atingido pela graça de Deus, São Gregório chegou a vender tudo o que tinha para auxiliar os pobres e a Igreja. São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, que conquistou o céu com 65 anos de idade, no ano de 604, deixou marcas em todos os campos, valendo lembrar que na liturgia há o canto gregoriano, o qual eleva os corações a Deus, fonte e autor de toda a santidade. E no sábado, para fechar essa semana, dia 13 de março, é o dia de São Rodrigo. Esse é bom, hein? Rodrigo tornou-se um sacerdote muito zeloso na busca da santidade e cumprimento dos seus deveres, em um tempo onde os cristãos eram duramente perseguidos. Seus irmãos de sangue começaram uma contenda, a qual tentou apartar. Não compreendendo tal ato, um deles o feriu, deixando-o inconsciente. Aproveitou então para difamá-lo, espalhando que o sacerdote Rodrigo tinha renunciado à fé cristã. Um escândalo foi gerado e o caluniado refugiou-se numa serra em oração e contemplação, indo à cidade somente para buscar alimentos. E essa semana nós temos grandes santos, como vocês acabaram de ver, né? Santo Tomás de Aquino, que muita gente não esperava, né? Mas no calendário antigo é em março. Santa Francisca Romana, que inclusive nós fizemos aí uma novena, eu gostaria muito de contar um pouco mais sobre a história dela, mas você pode conferir lá na novena. São Gregório Magno, né? Nossa, que legal seria falar sobre São Gregório Magno. Mas quem foi que nós escolhemos? Foi São Rodrigo. Ah, eu? Não, ainda não. É um que já foi canonizado, já foi reconhecida a santidade pela Igreja. É o seu onomástico. É São Rodrigo de Córdova. A história do mártir São Rodrigo chegou até nós graças ao seu contemporâneo, Santo Eulógio, que, baseado ou em conhecimento próprio ou na palavra de testemunhas oculares, escreveu as atas de todos aqueles que pereceram antes dele na perseguição, em que ele, Eulógio, deu a vida, dia 11 de março de 859. Cumpre reconhecer que tais atas deixam uma impressão desfavorável quanto ao procedimento geral dos cristãos dessa época na Espanha moura. As famílias viviam divididas, a apostasia era coisa comum e os próprios mouros, escandalizados com a infidelidade dos cristãos, lançavam-lhes em rosto o relaxamento em que eles cristãos viviam. Nada, pois, de admirar que Eulógio começasse o seu livro com as palavras: nesses dias, por um justo juízo de Deus, a Espanha foi oprimida pelos mouros. A história de São Rodrigo pode servir como ilustração disso. O mártir era sacerdote de Cabra, em Córdova, e teve 2 irmãos, dos quais um tornara-se muçulmano, enquanto o outro era um mau cristão, que praticamente abandonara a fé. Certa noite, os 2 irmãos puseram-se a discutir com ardor um com o outro, e com tamanho ódio que acabaram se esmurrando. Rodrigo correu para separá-los, mas eles voltaram-se contra Rodrigo e o espancaram até o ponto de o deixarem caído sem sentidos. Diante disso, o muçulmano mandou colocarem Rodrigo numa padiola e o levarem pelas ruas, enquanto ele próprio, caminhando ao lado, ia gritando que Rodrigo havia apostatado e queria que, antes de morrer, fosse publicamente reconhecido como muçulmano. A vítima achava-se muito sem forças para falar, mas sentia uma profunda angústia. Desse modo, tão logo recobrou o uso das pernas, bateu em retirada. Não muito tempo depois, encontrando Rodrigo numa das ruas de Córdova, o irmão muçulmano o arrastou até à presença do cade
magistrado muçulmano, e o acusou de retornar à fé cristã depois de se ter declarado muçulmano. Rodrigo negou indignadamente que algum dia houvesse abandonado a religião cristã. O Cade, no entanto, não acreditou em Rodrigo e o lançou numa das piores masmorras existentes na cidade. Nesse lugar, Rodrigo encontrou um outro prisioneiro chamado Salomão, que fora preso pelo mesmo motivo. Durante o longo e incômodo encarceramento, que, segundo esperava o Cade, os faria desanimar. Como permanecessem inflexíveis, os dois foram separados, mas quando nem isso deu resultado, foram condenados e decapitados a 13 de março de 857. Santo Eulógio, que viu seus corpos expostos junto ao rio, informa que os guardas lançaram na corrente de água as pedras tintas com o sangue dos mártires, a fim de que o povo não as apanhasse para guardar como relíquias. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste com que o mártir São Rodrigo, depois de ter sofrido nas mãos de seus irmãos, sendo injustamente preso pelos pagãos, preferisse a morte do que negar a sua fé, fazei que também nós, fortalecidos pelo Espírito Santo, sacrifiquemos a própria vida por amor a Cristo e a sua Santa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Rodrigo, meu xará de Córdoba, rogai por nós.